Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um episódio do Podfísio. Hoje a gente está com um tema que sempre é um dos temas aí de maior interesse, que as pessoas mais comentam. É um tema que eu sei que tem uma aceitação muito grande aí por parte da fisioterapia de forma geral. E a gente tem dois caras super especiais para discutir isso com a gente, para ensinar um pouco para a gente, para contar suas histórias, suas experiências. E a gente vai falar hoje sobre fisioterapia esportiva, e a gente vai transitar um pouco entre o que a gente chama de esporte de alto nível, esporte para desporto ou paralímpico, e também o atleta amador. Então, dentro da nossa rotina aqui, tá? Eu vou intermediar essa conversa. É provável que eu queira dar alguns palpites em alguns momentos também, mas a gente vai fazendo mais ou menos assim, principalmente nesse início. Eu vou pedir para que vocês se apresentem, falem um pouquinho da história de vocês, né? E de cara, eu já vou passar uma pergunta para que vocês, no meio dessa apresentação aí, já possam discutir um pouquinho mais sobre isso, contar um pouquinho mais dessa história, que é... Primeiro, eu queria agradecer a presença, viu, Dilson, pela tua presença aí nesse episódio. Acho que você tem uma experiência de vida aí com a fisioterapia esportiva muito rica, né, que acho que pode contribuir muito com todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo. Mas o que eu queria saber, além que você contasse a tua história pessoal, né, de como é que você chegou até aqui nesse momento, eu queria que você falasse um pouquinho também dentro da tua perspectiva das diferenças do que é a fisioterapia esportiva, do teu início lá atrás, e como é que isso está sendo encarado hoje em dia. Obrigado aí pela participação, seja muito bem-vindo. Boa noite, pessoal. Queria agradecer, né, o Bruno pela oportunidade, né, de estar aqui falando um pouco, né, sobre fisioterapia esportiva, que é uma coisa que eu gosto muito, né, falando um pouco sobre a minha vida. Então, cara, a minha jornada, né, com a fisioterapia esportiva, ela começou antes de eu iniciar na fisioterapia, né. Talvez a fisioterapia esportiva tenha sido assim o principal atrativo para que eu ingressasse na profissão. Então, eu sou daquela leva de profissionais que foram influenciados pelo Filé, né, pelo Nilton Petroni. Então, na ocasião da reabilitação ali de Ronaldo para a Copa. Então, eu sou dessa leva de profissionais. Não fazia a mínima ideia do que fazia um fisioterapeuta, né, que não fosse da área esportiva. Eu achava que a fisioterapia se resumia a apenas a fisioterapia esportiva. Só que isso me atraiu, né? E aí, a partir de então, eu fui trilhando um caminho, né, que me ajudou muito, né? Desde que eu entrei na faculdade, eu ingressei na faculdade, eu já sabia que meu caminho seria, né, a fisioterapia ortopédica ou a fisioterapia esportiva. E aí, com o passar do tempo, eu fui buscando ali, né, formas que me levasse assim ao meu objetivo final, né, que era trabalhar realmente com fisioterapia esportiva. Você me perguntou sobre a diferença de... As diferenças, né, do É, que... Como que era lá no início, a fisioterapia esportiva, né, dentro da tua perspectiva, né, e em que ela se transformou hoje em dia em relação ao mercado, importância, reconhecimento. então, sabe, as mudanças elas foram intensas, né? Foram mudanças assim significativas, né? Realmente esses profissionais, né, como o Nilton Petroni, como o Filé, né, foram profissionais assim que abriram caminhos, né? São vários outros profissionais aí, como eles, que foram profissionais que abriram os caminhos aí para a gente chegar onde a gente chegou hoje, né? Hoje a gente vive aí uma situação de intensa valorização, né? A minha área, né, que eu sempre atuei foi o futebol. Então, a gente vê, né, os clubes, a gente vê os próprios atletas, eles começarem a entender que prevenção de lesão, que a possibilidade de melhorar a performance, sendo acompanhado por um fisioterapeuta, isso gera retorno financeiro para ele, né, pode fazer melhores contratos, né, pode ter uma carreira mais longeva, sabe? Ele pode ganhar mais dinheiro com isso, né? E o mundo da gente ele gira, né? Em torno do dinheiro, não tem jeito, né? E os clubes eles começaram a perceber isso também, começaram a perceber que
a presença do fisioterapeuta esportivo, né, nos clubes, possibilita que o clube, né, conquiste mais títulos. Inclusive você tem literatura suportando isso, né, defendendo isso. Então essa presença ela ainda está longe do que a gente deseja, né, do que a gente almeja, né, enquanto fisioterapeuta esportivo, mas ela melhorou bastante, né. Até pouco tempo atrás a gente ainda dividia a profissão aí com massagista, né? Não desmerecendo, né, de forma alguma o trabalho do massagista, é um trabalho fundamental em clube. Mas eu ainda peguei uma época de vida onde, quando eu dizia que era fisioterapeuta do futebol, aí a primeira pergunta que se fazia, você faz massagem então nos jogadores, né? Então eu ainda peguei essa transição, ainda peguei essa evolução, né? E hoje eu não preciso dizer, né, para as pessoas, né, quando as pessoas perguntam, você trabalha com um atleta de futebol? Sim, eu trabalho com um atleta de futebol. Ninguém mais me pergunta, mas você faz massagem nele, né? Eu não preciso mais dizer isso, né? Porque até a própria sociedade ela começou a entender a abrangência, né, da profissão, e começou a entender, né, que pode fazer massagem também, né? Mas é muito mais do que isso. Perfeito, maravilha. E a gente vai, ao longo desse bate-papo aí, ainda pegar aí algumas informações que são importantes, tentar desmistificar algumas coisas dessa área e tentar caminhar um pouquinho pelos bastidores também. A gente está aqui com outro convidado, que é um craque aí na área da fisioterapia, da osteopatia, professor Bruno Hanako. Hanako, eu acho que a tua história, ela é um pouco diferente, né? Pelo que eu conheço a tua história, ela é um pouco diferente da do Dilson, né? Eu sei que você sempre teve uma relação muito forte com o esporte, mas eu acho que a tua relação dentro da osteopatia esportiva, da fisioterapia esportiva, eu sei que ela não é super recente, mas ela é um pouco mais recente dentro da trajetória. Eu queria que você se apresentasse, que você contasse um pouquinho melhor essa história para a gente iniciar esse bate-papo. Obrigado aí pela sua presença, seja muito bem-vindo. Obrigado também. Olá, pessoal que está aí nos assistindo. Bruno, muito obrigado pelo convite. Dilson, muito bom escutar sua fala. A sua fala foi uma deixa para mim, viu, Dilson? Porque eu venho da massagem, meu irmão. Né? Então, eu venho lá de 98. Na verdade, eu sou formado em música pela Universidade Federal lá de Pernambuco. Então, é onde começa a minha trajetória na arte, né? E aí a arte da minha mãe, com minha mãe é psicóloga, queria fazer alguma coisa diferente, me levou para massagem, cara. E aí em 98 nós montamos aquele negócio de massagem em aeroporto, né? E estar no aeroporto era bom, porque eu tinha contato com todos os atletas, todos os artistas, todo mundo passava pelo aeroporto, e fui galgando essa trajetória, gostando da ideia, né? Mudei de profissão, propriamente dito, até o momento que eu precisei formar em fisioterapia, lá para 2000 e alguma coisa, 2006 por aí. E aí, mas engraçado, quando eu fiz os meus cursos de massagem, eu queria ser osteopata, mas eu sabia que aqui no Brasil, para ser osteopata, tinha que ser fisioterapeuta. Aí eu, caramba, então eu vou ter que fazer fisioterapia, e fiz formação em terapia manual, traumatologia desportiva, né? Então essa foi mais ou menos minha trajetória até chegar aqui na Ebrafim, com muita luta, querendo trazer esse curso aqui para Natal, junto com nossa parceira Janaína, a gente conseguiu formar a primeira turma. E foi aí que eu cheguei na osteopatia e estou aqui, né? DO, graças à escola também, um sonho realizado. Mas engraçado que, assim, desde a massagem, Dilson e Bruno, né? Eu era convidado para estar nos clubes. Eu lembro uma história aqui, viu, Bruno? Já aproveitando o contexto, e fui convidado lá no Clube Português numa competição de natação para fazer as massagens nos competidores. Só que o cara que me contratou, o técnico lá do Clube Português, ele disse: Brunão, os da casa acorda, mas quem for de fora amansa o leão. E aí eu comecei a fazer isso, né? Dava as massagens relaxantes para os caras ficarem tranquilão. E o pessoal começou a perder rendimento. Até que um técnico do Rio Grande do Sul percebeu isso e disse: olha, ninguém faz mais massagem para esse menino. Porque estava começando a cair rendimento, né? E aí, poxa, assim foi seguindo, eventos após eventos, convidado para levar as cadeirinhas de shiatsu, para fazer corridas, né? Então, minha vida de fisioterapeuta meio que se entrelaça com esse meio massagista, fisioterapeuta se formando. E aí, aqui em Natal, quando eu vim morar em Natal, né, conheci um cara que ele fazia fisioterapia num clube,
que era minha referência na fisioterapia esportiva, que é o Rony Peterson, né? Então ele foi fisioterapeuta aqui durante muito tempo, foi ele que abriu o mercado da fisioterapia aqui em Natal, né? No futebol, no ramo do futebol. E depois disso, com esse contato, depois aproximei esse contato com o Rony, então comecei a conhecer os fisioterapeutas dos clubes, e eram esses fisioterapeutas que encaminhavam os jogadores, né, para a minha massagem, depois terapia manual e hoje osteopata. Mas tem outras histórias aí também, né? Porque eu sou surfista desde 84, então o ramo do esporte em si, ele sempre esteve presente comigo. Então todo mundo se machucava e perguntava: Bruno, aqui no meu ombro é o quê? É uma massagem, é bom, não é bom? Então a expertise da osteopatia foi me dando liberdade, na verdade, e esse know-how hoje em dia de estar trabalhando com os atletas, né? Hoje eu trabalho com atleta paralímpico, nós temos como acompanhamento campeã mundial, atual campeão mundial, que é minha atleta, Thalita, e o Felipe Veloso. E aí, com o projeto do Felipe Veloso, eu trabalho com os paratletas, né, junto com a Universidade Federal daqui do Rio Grande do Norte. Fora isso, estar dentro d'água é todo mundo solicitando porque está machucado, beach tênis, enfim, esse nome acaba, o Bruno Hanaco acaba permeando o meio do esporte aqui no Rio Grande do Norte, graças a Deus, às custas dessa massagem que começou lá em 98, viu, Dução? Boa. Ô, Hanako, eu vou aproveitar o gancho da tua fala, e eu queria que, como o tema a gente está tentando diversificar um pouco a questão dos esportes também, eu queria que você me dissesse se existe alguma diferença do fisioterapeuta, osteopata, no trabalho com um atleta de alto rendimento e do paradesporto, principalmente dentro dessas duas modalidades, que você falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito, Bruno, perfeito. Olha, a experiência que eu tenho se dá pela prática mesmo, né? Assim, porque o dia a dia os pacientes chegam, meus clientes chegam, então, assim, trabalhar com um atleta de alto rendimento é uma das coisas interessantes. Nós não podemos mexer muito, principalmente quando eles estão pré-prova, naquele momento que já está para acontecer uma prova, porque parece que, pela prática, eu procuro isso em artigo científico, eu procuro isso nas práticas baseadas em evidência, mas a clínica ainda está sendo soberana para esse contexto que eu estou comentando aqui, né? Que o mínimo ser o mais. A gente sempre comenta isso na osteopatia, mas no atleta de alto rendimento, quando ele está pré-prova, a gente mexe pouco nele, mexe só o necessário. Então, toda a nossa ideologia do TARC, toda a nossa ideologia da hipomobilidade, né, os princípios que a gente traz com a osteopatia na terapia manual, eu utilizo demais com os atletas. E quando se refere aos atletas de alto rendimento no paradesporto, então nós temos um obstáculo, ou talvez uma dificuldade de enxergar a mais, que seria a referência, que um atleta normal, nós temos as duas pernas para ter como referência. Mas um atleta que ele é amputado, nós não temos aquela perna amputada para ter como referência num critério de avaliação clínica. Então, isso requer um pouco mais de habilidade de trabalhar com esses atletas na hora que nós buscamos as disfunções, né, essas disfunções articulares, porque nós não vamos ter o parâmetro de regulação do membro contralateral, por exemplo, né? Mas trabalhar com o atleta é muito interessante. Eu vou deixar sempre essa dica. O menos sempre vai ser mais. O mais, ele só acontece quando ele está fora do processo da temporada, daquele momento que ele está competindo propriamente dito, né? Aí a gente dá aquela massagem, a gente faz as manipulações muito mais globais, a gente descompensa mais o paciente, o cliente, o atleta, porque eu sei que ele, por conta de milésimos de segundo, ele não vai sofrer com aquela minha manipulação em excesso, né? Então, o atleta é uma máquina altamente regulada. Ele é o extremo do que a gente imagina como saúde. Ele anda sempre no limite. O limite é máximo, né? À vontade, Dilson. Então, uma coisa que eu acho que é até interessante e pegar como gancho também é que, né, o papo da gente é sobre fisioterapia esportiva, mas a gente desmistificar um pouco, né, a questão da diferença do tratamento entre um atleta, né, e uma pessoa comum, né, o público comum, né. A fisioterapia esportiva, ela está muito... isso é uma coisa boa para quem é fisioterapeuta esportivo, mas ela está muito associada a
um tratamento que vai ser mais rápido, um tratamento, né, que a resposta ela vai ser quase que imediata. Então, assim, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, que a diferença é o indivíduo, tá? A diferença é o indivíduo, a diferença é o paciente, tá? Talvez um paciente comum, as respostas fisiológicas dele são respostas diferentes de um atleta de alto rendimento, tá? Como essas respostas de um atleta de alto rendimento, elas são diferentes, o que é que são respostas fisiológicas? A tolerância à carga, a tolerância aí à dor desse paciente. Então, essas são alguns exemplos de respostas que esse paciente vai ter. Então, elas são diferentes do paciente comum. E muitas vezes o paciente, como ele tem uma tolerância maior à dor, como ele tem uma resposta ali melhor à carga. Então, eu posso, né, ofertar estímulos para esse atleta que talvez eu precise segurar um pouco para o paciente comum, né? Mas, sabe, o tratamento, né, até técnicas, né, de osteopatia, eu uso muito, assim, eu sempre falo, né, toda vez que eu sou convidado para algum evento, assim, eu uso muito a osteopatia estrutural, né? Então, as técnicas são semelhantes, você não tem técnicas para um atleta, técnicas para o público comum, né? Mas as respostas que você vai obter com esses indivíduos são respostas distintas, tá? E por isso, né, talvez em alguns casos você vai ter uma resposta acelerada, em outros casos você vai ter uma resposta mais demorada, mas tudo vai depender do meio que você esteja atuando. Boa, desculpa aí, Maravilha. eu vou pegar um gancho aqui, Dilson. Por exemplo, em relação ao tratamento, ok. Mas acho que você está vivendo uma experiência hoje aí em São Paulo, que acho que talvez seja um pouco diferente, né? Que é no sentido de você não pega um paciente eventual. Você está, na verdade, tendo que acompanhar um atleta. Então, eu imagino que toda a logística, planejamento, organização de trabalho. Conta um pouquinho como que está sendo essa experiência para você hoje de gerir mais ou menos a parte de fisioterapia mesmo de um atleta profissional de alto rendimento e qual que é a diferença de trabalhar no ambulatório de um clube, por exemplo? Então, tem sido uma experiência, né, bastante gratificante, né, uma experiência, para mim já foi, né, a realização meio de que um sonho, eu trabalhar num clube de futebol, né. Então, assim, eu como boa parte dos moleques aí tinha um sonho de ser jogador de futebol. Se Pablo ouvir isso, né, vai acabar com minha vida, né, ele vai tecer um monte de adjetivos aí para mim, mas eu tinha aquele sonho e me realizei, né, trabalhando num clube de futebol. Uh, Num clube de futebol você tem, sabe, você pode, né, trabalhar com um atleta de alto rendimento, você pode ali, sabe, oferecer muita coisa, você vai ter aquele retorno do paciente, mas um elenco é composto aí por 30 atletas, né? Às vezes elencos mais inchados aí com 40 atletas. E isso aí, muitas vezes, para 3 fisioterapeutas, para 4 fisioterapeutas, isso, né, com o passar do tempo, você vê que dificulta um pouco o trabalho do profissional fisioterapeuta. Um outro ponto é que muitas vezes você tem vontade de reavaliar esse atleta, ou às vezes fazer algum trabalho específico com atletas, mas esse atleta está jogando 2 vezes na semana, esse atleta, né, se você oferece algum trabalho ali, você pode, né, por conta, aumentar muito a carga de trabalho desse indivíduo e esse atleta, ele entrar num estado ali de fadiga, tal, e isso comprometer rendimento quando ele vai a campo. Então, tudo precisa ser muito calculado, né? Tudo precisa ser muito, né, discutido com toda a comissão. E muitas vezes, por conta de você ter um elenco, né, muito inchado, né, um elenco muito, muito grande, você não consegue individualizar ações, né? Essa é a maior dificuldade hoje num clube de futebol, é você individualizar. Às vezes você separa por grupo, mas cada indivíduo daquele ali é único, né? Então você não pode, né, oferecer condutas ali gerais.
E aí eu faço um paralelo, né, com a situação que eu estou vivendo hoje. Eu falo com um atleta que eu acompanho hoje, né, que é o Murilo do Palmeiras. Eu falo com ele que eu estou tendo a oportunidade de fazer tudo que eu sempre sonhei, né, em fazer com um atleta de alto rendimento. Então, tudo que eu faço, lógico, existe uma responsabilidade enorme nisso, existe, porque não adianta eu traçar condutas para eles sem uma concordância ali com o pessoal do clube. Né? Por isso que eu preciso de uma comunicação direta com o pessoal do clube. Mas, a partir do momento que a gente conversa, senta e alinha trabalhos, né, eu tenho toda a liberdade do mundo ali, né, no turno oposto ali ao que ele já fez o tratamento, ou que ele já fez o trabalho, né, por exemplo, hoje, ele trabalhou pela manhã pelo clube e à tarde estava comigo. Então, se eu quisesse estar com ele até agora, por exemplo, eu estaria fazendo trabalhos com ele, né, fazendo ali, seguindo ali a linha de tratamento que eu bem entender, né. Isso na avaliação que a gente faz, isso é combinado lá atrás, mas é uma oportunidade muito, muito boa, né, muito bacana de poder fazer tudo aquilo que você acha que é importante para que meu atleta ele performe aí no mais alto nível. Perfeito. Ô, Hanako, a tua experiência eu sei que é diferente, assim, desse tipo de experiência, né? Você não está ali seguindo, né, os atletas. Até tá, acho que já até um pouco mais, né? Talvez não com essa expectativa de trabalhar todos os dias, né, com o mesmo atleta, mas eu sei que você está acompanhando aí alguns atletas assim muito mais de perto e já também tendo planejamento para competição e etc. Mas até antes da gente entrar nisso, a diferença, Brunão, se em relação a, por exemplo, existe alguma diferença entre trabalhar no paradesporto e no alto rendimento, no sentido de algum tipo de planejamento, ou o cuidado com algum tipo de lesão específica, ou enfim, alguma coisa que você queira destacar sobre isso? Bruno, é engraçado porque assim, o paradesporto que hoje eu estou atuando, ele é do alto rendimento, né? Então, trabalhar com atleta que corre na Petra, a Petra é uma bicicleta que ele fica em cima e ele corre em cima, né? Nós temos atleta de alto rendimento no paradesporto, né? Nós temos atleta da categoria T11. T11 é a classificação de deficiência, Tracking 11, que é deficiente visual. Tem atletas T47, que são deficientes em membros, né? Então, esses atletas são de corridas, saltos. Eu tenho atletas de arremesso, e eles tanto são para atletas, né, o paradesporto, como são de alto rendimento também. Nós, no momento, nós estamos em planilha. Thalita está indo para a seletiva brasileira agora, que próximo mês é o Mundial, na França. Então, junto com o Felipe Veloso, nós estamos com todos os atletas em planilha. Fizemos um trabalho agora, há pouco, 10 dias atrás, a gente está diminuindo o ritmo, por conta que a carga é muito intensa, então trabalhamos a 98%. E aí era uma coisa que eu precisava entender, o que é trabalhar a 98% um atleta, né? E aí eu precisava ir para a pista, entender o atleta que faz 100 metros em 12 segundos, e aí Felipe, na planilha, pede para que ele tenha 98%, Felipe Veloso, que é o guia de Thalita, que é o próprio treinador de Thalita, e eu acho conjunto com o Felipe, junto com a Confederação Brasileira. Então, quando ele fala 98%, ele dá uma brecha, que é uma brecha somente psicológica, né? Ele vai trabalhar ali 12 e alguns milésimos de segundos, para ele poder fazer a prova que ele faz o melhor tempo dele, ele faz em 12. E aí, durante o treino, esses atletas, eles conseguem fazer menos do que 12, pensando em 98%. E a estratégia criada para isso é tirar essa carga emocional que o atleta cria, né? Expectativa, ansiedades, porque isso também mina bastante o atleta. E, em contrapartida, ali a pronto atendimento com o atleta, a gente vai fazer o recover, né? A gente trabalha com o recover com o atleta, seja o banho de imersão em gelo, seja as massagens para as contraturas que os atletas começam a ter. Então, utilizamos todos os recursos que nós temos, pensando no atleta não lesionado, até o atleta quando se lesiona propriamente dito, né? Porque esses atletas, muitas vezes no alto rendimento,
é uma falha numa pisada que faz um entorse de tornozelo. Então a gente tem que ter esse zelo no momento que ele já está numa pré-prova como um campeonato mundial, a gente tem que ter esse zelo de começar a diminuir. Teve um caso interessante agora, Bruno. A Thalita estava começando a ter muitas dores nos pés, né? E uma das coisas que a gente fez foi furar a sapatilha, era feito de bolhas. E essa bolha a biomecânica da corrida de Thalita estava alterando. Então a gente foi fazer a videogrametria da corrida de Thalita e a gente começou a observar a pisada dela era alterada. Então eu tinha que entrar em contato com o Felipe e dizer, Felipe, a gente está mudando a biomecânica dela. O que é que está acontecendo? O que é que mudou? Aí ele disse, não, só foi a sapatilha. Quando ela corre com a sapatilha velha, como é que é? Ela não reclama. Então, são mínimos detalhes que a gente utiliza com um atleta de alto rendimento, tá? Que é uma questão de uma bolha que se bota numa sapatilha que muda a estratégia motora do atleta a pessoa normal, uma pessoa comum, né? Como o Dilson falou, que eu acho muito legal, né? A diferença que nós temos do alto rendimento para uma pessoa comum é a percepção de tempo e espaço que a gente utiliza nas nossas terapêuticas. Uma pessoa comum, eu tenho mais tempo, eu posso aproveitar essa coisa do tecido, a regeneração, eu posso planejar melhor o tratamento, né, com um paciente comum. Mas um paciente, no caso, um atleta, a gente tem que andar sempre de acordo com a temporada dele, né? Isso eu levo desde o paradesporto com meus atletas de corrida, como também meus atletas, agora eu estou com 2 atletas de surf, né, que estão competindo na seletiva nacional da CBSurf. Nós estamos com a nova diretoria, junto com o Teco Padarates, como presidente da Confederação Brasileira de Surf, num país que tem 8.000 quilômetros, e campeão olímpico, campeão mundial, enfim, o esporte e o surf aqui em Natal é muito valorizado, né? Nós temos o Ítalo Ferreira, temos o Jackson André, tem algumas coisas engraçadas que já aconteceu com o Jackson em água, outra hora eu conto aqui, ou talvez no momento oportuno, tá? Mas assim, são momentos diferentes de atuação com atleta para desporto, atletismo, surf, é uma coisa que eu tenho que pensar diferente. Quais são as lesões que estão relacionadas com o surf? O maior índice de lesão do surf é joelho e coluna, principalmente com esses meus atletas, que eles são aerialistas, são atletas que trabalham em cima de aéreos, né? Aquelas manobras que saem da água e voltam, então é muito impacto, é joelho, é coluna, eles reclamam muito. Então todo o trabalho é voltado para que ele ganhe uma consistência e possa manter a performance de 40 minutos numa bateria, 25 minutos numa bateria, em alta performance, em cima de pedra, enfim. Ou então, como nós temos também, eu tenho um atleta que mora no Havaí agora, que é o Orlando Monteiro, que é do jiu-jitsu. São lesões totalmente diferentes, né? Orlando ele tem lesões traumatológicas. Ele leva uma chave de joelho, leva uma daquelas pegadas do jiu-jitsu, e aí já aconteceu de romper ligamentos por conta dessas manobras que acontecem no jiu-jitsu. Então, quando eu vou tratar um Orlando, por exemplo, eu vou pensar nele como a fisioterapia ortopédica, né? Dentro dos protocolos, utilizando os recursos terapêuticos de recuperação e tempo, para que ele retorne à atividade dele, que agora ele está entrando também no MMA. Então, veja só a diversidade que eu tenho que estar pensando junto com os atletas, junto com os treinadores, junto com as performances diante dos campeonatos mundiais e nacionais. Então, para a gente, eu uso a osteopatia, não tenho como não usar, e uso a ortopedia clássica. Praticamente a minha base de atuação está em torno da terapia manual, com a osteopatia, e em torno também da ortopedia clássica, fisioterapia clássica. Perfeito. Assim, é interessante, né? Até, Dilson, assim, se você pegar assim, o que o Hanako está dizendo do trabalho dele, é como se ele tivesse que ficar entrando em vários universos mesmo, né? De mundos diferentes, né? Então, o mundo do surf, o mundo do jiu-jitsu, o mundo de um corredor de 200 metros, né? Do paradesporto. Meio que você tem que aprender um pouquinho, né? Com tudo isso para poder fazer o teu planejamento, né? Ou o melhor planejamento possível dentro daquela situação. E, Dilson, acho que você hoje, na verdade, você está dentro de um universo bem determinado, bem específico, e mais do que isso, você tem que lidar com uma comissão técnica super específica, né? Fisiologista, nutricionista, psicólogo, preparador físico, técnico, enfim. Como que é hoje, então, essa tua realidade, Dilson, de trabalhar junto com toda essa galera? Quais os limites, né,
que você tem em relação ao teu trabalho quando você junta essa turma toda aí, e quais você acha que são as suas principais contribuições nesse sentido também dentro dessa equipe? Então, só concluindo, né, o raciocínio do que o Anaco falou, ah, graças a Deus, né, que nós fisioterapeutas, nós temos aquela visão, né, do complexa do corpo, né, e do corpo como um todo, né, que a gente não segmenta a área, isso aí é fundamental, né, porque eu no futebol, né, durante aí 10 anos, né, eu tratei essencialmente lesões do membro inferior, né, mas veja como é a vida, eu estou tratando agora o Murilo, ele está se recuperando aí de uma cirurgia de ombro, né, por conta de uma luxação de ombro, então eu já tinha feito a reabilitação dele do ombro, né, do ombro esquerdo, né, isso em 2018, foi quando a gente se conheceu, e agora eu estou tendo a oportunidade de tratar, né, o ombro direito, né, então, assim, e a osteopatia, ela prega muito isso, né, de você enxergar aí, né, o corpo como um todo, tá? Então, sabe, não tem jeito, né, você tem que estar sempre, mesmo eu no caso de tratar hoje com um atleta específico, mas você tem que estar sempre preparado aí para as situações, né, que o mundo apresenta para você. Em relação a essa condição de ter que trabalhar com a comissão, Bruno, é um assunto bem difícil, tá? Eu estive do outro lado, né, então eu já fui comissão também. Esse é um trabalho que ele é feito, né, de forma muito frequente na Europa, né, ao redor do mundo, né? É feito com muita frequência. Então, profissionais brasileiros, né, atletas brasileiros, eles costumam levar profissionais brasileiros para acompanharem eles aí, né, nos seus respectivos clubes. Então, assim, eu já via isso com uma certa naturalidade quando eu era do clube. A única coisa que eu não tolerava e que eu achava, sabe, era inadmissível, é o trabalho às escondidas, como você ainda vê muito, né? O cara tem um acompanhamento ali por fora e aí ele faz o trabalho ali escondido e ele não conta para ninguém. Então, volta e meia a gente descobria situações desse tipo e é muito ruim para quem está no clube, cara, porque você tem toda uma programação feita por fisiologia, por preparação física, por fisioterapia, com o controle de carga adequado, e aí você não sabe o que o cara está fazendo ali no turno oposto, né? Então isso é muito ruim, né? Então já tive situações assim também que o cara já acompanhava o atleta há 6 meses, e aí depois de 6 meses o cara, pô, Dilson, tudo bem? Pô, queria conversar com você, cara, tá? Eu tô acompanhando determinado atleta. Pô, você já acompanha há um tempo, cara, a gente sabe disso aí e tal. Por que é que não falou antes e tal? Enfim. Mas eu via com a naturalidade. O que eu não gostava era dessa questão do trabalho às escondidas. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, né, inicialmente, né, o Murilo estava um tanto temeroso. Você está falando do maior clube do Brasil atualmente, né, com a melhor estrutura disparada do Brasil, né? Então, o Palmeiras ele oferece absolutamente tudo para seus atletas, para que seus atletas não precisem de profissionais como eu, para estar acompanhando, né, seus jogadores. Então, assim, eles oferecem tudo e tudo da mais alta qualidade. Então, o Murilo ficava um pouco temeroso em relação a isso. Falar, pô, Dilson, não sei, velho, se seria legal a gente contar que eu estou fazendo trabalho, né? Como é que os caras iam receber, se eles iam gostar ou não. E aí eu fui muito firme, né, na minha resposta, né? Eu falei, olha, Murilo, primeiro, já estive do outro lado, então eu não gostaria que isso acontecesse comigo, então não faz sentido, né? Eu tenho tatuado no corpo, né, que a tua fala seja a tua prática, né? Então não adianta você, né, pregar uma coisa e fazer outra, né? Então fui firme com ele. Além disso, né, eu conheço o diretor de futebol do clube, já trabalhei com ele, né? E tem a questão dos próprios fisioterapeutas que eu não conhecia, né? Mas não fazia sentido, né, eu começar um trabalho com ele e não falar com os profissionais. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, em vez de ligar para o diretor de futebol, que é o Anderson Barros, né, que eu já conhecia,
eu liguei para os fisioterapeutas, falei, olha, e quem está falando é Dilson, eu acompanho o Murilo, tal. E foi até curioso, porque assim, o Marcelo, né, que é o chefe da fisioterapia, ele falou, pô, mas o Murilo praticamente não vem aqui na fisioterapia, tal, e aí, tal. E aí eu disse, não, mas eu tenho acompanhado ele, acompanho ele há um tempo já, né, acompanhava, né, em pré-tempo só, eu era de Salvador, mas agora eu estou em definitivo com ele, vou acompanhar ele todos os dias e queria conversar com vocês aí a respeito, né, de a gente alinhar aí trabalhos, tá? E aí conversei com o diretor também, com o Anderson Barros, e aí, Bruno, para minha surpresa, né, eu tive uma resposta, né, principalmente do coordenador de performance, que foi o cara assim, que abriu também as portas para mim, que é o Daniel, uma resposta incrível, uma resposta excelente. Então, os caras abriram o clube para mim, fizeram toda a apresentação do clube. Eu já conhecia assim, a estrutura do clube, né, de visitas pregressas, mas me mostraram toda a estrutura do clube, toda a forma de trabalhar do clube. Eu fiz um tour mesmo, um tour sabe, de quem está visitando o clube ali, do torcedor que está conhecendo o clube. Conheci toda a estrutura do clube, sentei com eles numa mesa, e aí, poxa, qual é a sua proposta de trabalho com esse atleta? E aí, sabe, comecei a conversar, a dizer o que é que eu planejava, né? Engraçado que, assim, um pensamento que me ocorreu, né, é que, isso eu falo muito para alunos, assim, na pós-graduação, né, é que a gente, às vezes, a gente exige muitas coisas, né, da fisioterapia, da própria vida, né, uma delas, assim, né, a gente reclama quando a gente não é considerado, por exemplo, profissional de primeiro contato, né, a gente, como é que o fisioterapeuta, o paciente, ele tem que passar no médico antes para nós podemos ser profissionais de primeiros contatos, né? Mas tem uma frase que é a frase do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Para você ser profissional de contato, você precisa saber identificar red flags, você precisa ser capacitado para ser um profissional de primeiro contato. Então, assim, se eu estou esperando uma oportunidade dessa, de que eu quero que o clube ele me respeite, eu preciso mostrar que eu tenho um conhecimento também, que eu tenho uma programação, que eu tenho um planejamento para aquele atleta. Tá? Por quê? Fazer exercícios de forma aleatória, ficar tratando queixa do atleta, pô, isso aí, sabe, ele não precisava me trazer de Salvador para cá, né? Eu pegava qualquer profissional aqui para fazer. Então, assim, foi muito interessante. A partir do momento, né? Hoje eu posso dizer que eu tenho aí um passe livre, né, para o clube, né? Sabe? Posso, se eu quiser ir amanhã para conversar com os profissionais, para acompanhar um treinamento do Murilo, tal, sabe? As portas estão abertas. É lógico que eu faço questão de não misturar coisas. A primeira coisa que eu falei, né? Porque é muito curioso, né? Que os amigos sempre me perguntam, pô, Dilson, que massa, hein? Daqui uns dias, cara, você tá aí no Palmeiras, né? Tá trabalhando, né? Porque eu falo, olha, eu já fui do futebol durante muitos anos, né? Eu tenho outras metas de vida no momento, e é isso eu falei para os profissionais aqui, olha, não me vejam de forma alguma como uma ameaça, eu não tenho interesse de estar aqui no clube, sabe? Eu estou muito feliz, assim, com o projeto que eu estou encarando com o Murilo, e, sabe, não tenho interesse aqui, meu interesse aqui é fazer. Eu preciso que o Murilo ele performe. E para ele performar, eu preciso caminhar ao lado de vocês, tá? E para caminhar ao lado de vocês, eu preciso conversar semanalmente com vocês. A gente precisa, né, trocar figurinha mesmo, fazer planejamento junto. Então, vou dar um exemplo. O Murilo nessa lesão, eu fui para o clube, conversei com o médico, mostrei o que é que eu tinha de proposta de tratamento, o clube me mostrou o que é que tinha proposta de tratamento, sentei com o Marcelo, e aí, ó, juntos, nós ali, ó, com papel e caneta, e determinamos ali o que é que a gente ia fazer, qual era a programação que a gente tinha para o Murilo. Prognóstico, o que é que a gente fazia, qual era a meta semanal, tal. E desde então, a gente vem conversando todos os dias a gente se fala, olha, Murilo saiu daqui de tal forma, tal, veja como é que ele vai chegar aí de tarde, o que é que foi feito pela tarde, tal. Então, essa é a única forma que eu acredito, né, de um trabalho ele funcionar, ele dar certo.
O Palmeiras ele é um clube gigantesco, cara, sabe? O Palmeiras ele tem uma estrutura, né, que é assustadora, né? O Palmeiras é um clube com 2 câmaras hiperbáricas. O Palmeiras é um clube que, sabe, o Palmeiras, a nutrição do Palmeiras, o Palmeiras eles fazem nutrição por posição. Então, sabe, os beiradas, eles fazem tratamento, a nutrição de uma forma, né? Faz suplementação de uma forma, meio campo suplementa de outra forma, está machucado, tem uma suplementação específica, está machucado. Então, assim, não à toa, né, a gente vê aí todo esse sucesso aí em campo também. E aí, para eu conseguir fazer parte, né, desse serviço aí de altíssima qualidade, eu preciso também mostrar, né, serviço e mostrar também que eu posso contribuir aí, que eu tenho, né, um valor aí agregado para ajudar na reabilitação do atleta. Wilson, Maravilha. permite, Bruno? Deixa eu falar uma coisa aqui, rapidinho. A fala de Deus foi ótima, cara. Eu lembro, agora vou trazer umas lembranças aqui, rapidinho. O que me fez trabalhar com atleta de futebol, por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Norte, foi ter acesso aos meus amigos fisioterapeutas dos clubes, né? Então, algumas situações... e eu também lá, eu tinha uma loja de massagem dentro de um shopping. Era uma onda. Então, assim, acabava que eu tinha os treinadores, eu tinha, pronto, o Roberto Fernandes era meu cliente, então acabava que eu trocava ideia com o treinador, né, que ele foi treinador aqui de um clube, os 2 clubes grandes daqui de Natal, né? E aí os fisioterapeutas acabava que eles eram que encaminhavam os atletas para que eu pudesse fazer minhas intervenções em terapia manual. Ele dizia, Bruno, estou precisando de uma ajuda. Por mais que a gente esteja fazendo algo com o atleta aqui, então mesmo eu estando no meu canto, Deus, os atletas chegavam, entende? Esse paralelo comigo foi diferente, porque eu era meio que convidado externo, né? Teve um caso aqui, não sei se vocês lembram, de um lateral esquerdo, cara bom de bola, cara, Thiago Dutra, né? O cara ficou fora do jogo durante mais de um mês e meio, com uma lesão de posterior de coxa. E o pessoal no clube deixando ele de escanteio, né? Igual cavalo de rinha, né? Água com sal, sabe? Lima o cavalo, né? Então, ele ficava fora, né? E aí o Diego Carneiro, que era o fisioterapeuta na época do ABC, desculpa, América Futebol Clube, disse, Brunão, dá uma olhada nesse cara para mim, por favor. E ele chegou para mim com um diagnóstico de uma contratura muscular, né? Um estiramento muscular, na verdade, era estiramento muscular. Mas eu tocava no paciente e tinha uma radiação, era uma sensibilidade de uma inervação, né? Tipo uma neuropatia, tipo dessas coisas, né? Por compressão, qualquer coisa do tipo. Isso estava tirando rendimento de posterior de coxa. E esses caras de futebol, do senhor, você sabe, né? As coxas desses caras parecem meu tórax. Os caras têm umas coxas, meu Deus do céu. Fazer massagem numa coxa daquela tem que ter mão, mano. Mas enfim. Aí, Thiago Dutra chegou, né? Quando ele chegou, cara, eu comecei a fazer um trabalho com ele, eu vi que não tinha uma contratura, era um estiramento. E eu não entendi, eu cheguei para ele e falei, eu não entendo como é que você joga tanto, você está no banco. E aí começou a despertar umas coisas que acontecem no mundo do futebol, que é o mundo do negócio, né? Então, gira muito dinheiro, é muito contrato com muita grana. Você vê um clube feito esse que você está falando, Palmeiras, tem uma infraestrutura, sou fã do filé também, desde a época do Ronaldo, tá certo? Aquela magia toda dos 9 meses para ele ser campeão, melhor jogador do mundo, aquilo tudo encantou o mundo inteiro, né? E nós da fisioterapia, pelo amor de Deus, ganhamos muito. O Bruno, né, da seleção brasileira, com todo o trabalho de filmagem que ele faz, aquilo é encantador. E aí o Thiago voltou, aí chegou no campo, no clube, o médico disse, você não pode procurar um profissional fora daqui da instituição, tal. Uma confusão danada. Aí ele me procurou comentando isso e disse, olha, eu não posso me meter nisso, porque isso é um assunto particular do clube. Mas como profissional eu posso lhe atender, se você quiser. E aí fizemos um trabalho de 3 semanas. E esse cara foi escalado para jogar. Pasme, 2 gols. O time estava nas últimas, precisando desse jogo. E ele foi o cara. Terminou o jogo, o fisioterapeuta liga, Brunão, valeu! Eu me senti, tô me arrepiando. Ele, tem outro cara também que me chama de caçador de tubarão.
O Andrei, goleiro Andrei, cara. Andrei, cara, o tempo que ele passou aqui, eu era fisioterapeuta paralelo dele, do clube. E o clube aceita esse paralelo, eu não sei porquê, mas talvez pelo conhecimento que eu tinha com os meninos, eu acredito que eu associo a isso, tá, Dilson? Eu gostei da sua fala. Não, não vamos procurar gente lá fora. Mas aqui eu sou o cara lá fora, velho. Entendeu? Mas eu uso muito desse raciocínio osteopático. Então, talvez a osteopatia, ela me traz essa possibilidade, Dilson, de levar algo diferente. Tá? E você, como osteopata, que eu conheço seu serviço aí, seu trabalho, sua formação, talvez você seja esse cara diferente, entende? E você estando dentro do clube, você tem um olhar totalmente integrativo, né? Então não é só uma dor de joelho. Muitas vezes você sabe que uma dor de joelho pode ser uma alteração de sacroiliaca, pode ser uma alteração visceral, pode ser qualquer outra coisa, influenciando ali o nervo femoral, o nervo safeno, por exemplo, né? Então, eu particularmente sou muito adepto a essa simbiose, né, da terapia manual, do hands-on, hands-off, eu gosto bastante. E os guidelines também vêm mostrando isso a contento, né, como é importante estar com mão e, ao mesmo tempo, o paciente em atividade mecânica, né, restabelecendo essa mecânica do movimento. Eu acredito que você faz isso muito bem, Dilson. Foi só uma brechinha para lembrar de umas coisas. Eu queria até fazer um comentário aí sobre isso também, antes da gente seguir. Não sei se você concorda disso, mas assim, a principal propaganda da fisioterapia esportiva aí nos últimos anos foram os resultados de grandes atletas, né? Assim, é mais ou menos o que o Bruno está contando aí, né? Em altíssima escala mesmo. Então, assim, quando o Ronaldo foi atendido pelo Newton Petroni e depois de ter ganho uma Copa do Mundo, ele, na primeira entrevista, né, ele agradecer ao que ele recebeu da fisioterapia. Se você pegar um paralelo aí sei lá, 5 anos atrás, a comissão, eles iam falar sempre da comissão médica e colocar só o papel, não que o papel do médico não seja importante dentro da comissão, é tão importante quanto os outros, mas de repente era meio que centralizado que esse cara era o gerente que ele definia todos os critérios de todos os outros, né? E hoje a gente sabe que absolutamente não é isso, cada um tem o seu papel, a sua importância e define, né, a sua forma de trabalho. Tem um vídeo viral também no Instagram, né? Que mostra uma entrevista do Kaká, que perguntam para ele assim, Kaká, qual que fala um arrependimento, né? Ele fala não ter procurado um fisioterapeuta antes para trabalhar comigo. Então a gente começa a perceber que esses caras aí que são as grandes referências que a gente tem, né? Não só eles, todos são, mas esses caras eles foram melhor do mundo, né? Então esses caras jogaram nos melhores clubes que tem, etc. Os maiores contratos, os maiores salários. E quando a gente vê esses caras falando isso, eu acho que a chave aí da fisioterapia esportiva realmente ela muda de status, né? Os caras começam a se ligar, falam, putz, isso aqui faz a diferença, né? Você percebe isso aí? Deixa o Hanako falar e depois eu passo para você disso, mas como é que vocês percebem isso aí em relação a essa coisa do reconhecimento do atleta e como que isso impulsiona ainda mais, né, esse trabalho da fisioterapia? Bruno, eu acho que a fisioterapia ela conseguiu o espaço que ela precisava, né? Hoje você tem o Cruzeiro, que é a Natália Bittencourt, que está lá na frente da Tá no comissão. Bahia. Ah, verdade, ela foi pro Bahia. Está onde? Ela foi para o Bahia, Ela foi né? pro Bahia. Pois é, mas você vê uma mulher nos tempos atuais altamente atualizado esse processo, dominando o cenário como o controle de uma equipe, e a fisioterapia levando esse nome, né? Então eu vejo que a fisioterapia ela conseguiu firmar seu posicionamento. Hoje andamos junto com a equipe técnica, né? Não temos mais essa necessidade de ter que mostrar alguma coisa, porque afinal de contas a fisioterapia também evoluiu bastante, né, Bruno? Em termos de recuperação, em termos de atendimento, de assistência com os atletas, né? O que é que você acha, Dilson? Cara, a evolução ela foi extraordinária, né? Eu acho que os fisioterapeutas eles conseguiram alcançar isso meio que na marra, né? Meio que ali no trabalho mesmo. Não desmerecendo de forma alguma, né, o trabalho de outros profissionais de um departamento médico, né? Todo mundo tem sua função ali na imagem, mas
O fisioterapeuta, cara, é o profissional que mais trabalha num clube de futebol. O fisioterapeuta, ele trabalha no pré-treino, ele vai tratar o atleta ali durante todo o turno, né, os atletas que estão lesionados. No pós-treino, as queixas de treino, esses atletas eles retornam e eles vão tratar de novo. O fisioterapeuta é o profissional que mais trabalha em viagens com o clube. Então você viaja. Muitas vezes eu trabalhava mais em viagens do que no próprio clube, porque você chega de viagem, né? No mínimo um torcicolo você vai tratar. No mínimo, na melhor das hipóteses. O cara diz, pô, só essa viagem aí foi longa, tal, ou uma lombalgia, então você vai tratar. Ah, então, cara, o próprio atleta, ele começou a ver o profissional fisioterapeuta como indispensável. Ele começou a perceber, né? Então, na minha primeira fala aí, quando a gente começou esse podcast, a primeira fala eu falei, né, que eu disse que a gente, ao longo dos anos, né, a gente foi ganhando respeito aí dos profissionais e tal, e o profissional, ele começou a entender, ele falou assim, poxa, eu preciso desse cara, se eu quero performar, eu preciso ter esse cara do meu lado, né, e isso custa, né, pô, eu preciso pagar pelo valor desse profissional, esse profissional, ele passa a ser cada vez mais valorizado. Então, você tem aí, sabe, expoentes na fisioterapia esportiva brasileira, né? A Natália é um, o Brunotti é outro também, que é um cara que, sabe, tem uma experiência aí, sabe, internacional gigantesca. Você tem muitos outros que talvez não surjam tanto assim, não apareçam tanto aí na mídia, mas são caras aí que fazem um trabalho incrível. Então, o trabalho desses profissionais, ele está sendo reconhecido agora, né? Então, o próprio atleta, ele tinha dificuldade antes de entender, né? Coisas simples, né? De entender que ali uma correção de uma lesão ali pode fazer com que ele performe em campo, né? Pode fazer com que ele jogue ali sem desconforto. Um cara que tem uma entorse de tornozelo ali, que tem uma lesão ali, que não foi uma lesão osteopática ali de fíbula, que não foi corrigida, e aquilo ali, por sempre, no final do jogo, ele estava ali com uma dor de tornozelo, e que ali, pô, Adson, você melhorou isso aí, rapaz, nunca mais eu senti aquela dor. Imagina o que é um atleta que joga com uma dor e um atleta que joga, né, sem dor, né, que é o tópico, mas assim, o cara fala assim, poxa, eu só joguei aqui sem desconforto. Então ele começou, o atleta, a gente está começando a ter também atletas que são mais esclarecidos, tá? Atletas que têm um nível de compreensão melhor, que tem uma parte cognitiva melhor também. Então, está sendo mais fácil você dialogar com esses atletas também, né? O próprio futebol está perdendo, assim, o boleiro, né? Aquele cara ali, né? Que, exceto, salvo em casos, assim, que o cara é muito bom, muito acima da média, né? Ele pode ser um ogro, né? Mas até para o cara entender trabalhos táticos também que estão sendo propostos pelo técnico. Então, o cara precisa ter uma parte cognitiva, uma parte intelectual, no mínimo desenvolvida. E os caras, eles estão começando a ter isso, né? Então fica mais fácil o diálogo, e a questão também do exemplo arrasta, né? Então o cara vê assim, pô, eu tenho um Neymar que o Neymar tem o próprio fisioterapeuta, cara, né? O fisioterapeuta, ele leva o fisioterapeuta para tudo quanto é lugar, tá? Porra, se Neymar tem um fisioterapeuta, tal, pô, eu vou ter o meu fisioterapeuta também, e aí os próprios atletas, eles vão começando, né, a ter suas equipes aí, né, que vão acompanhando. Tem casos de atletas que foram para a Europa, por exemplo, que levaram preparador, que levaram segurança, que levaram fisioterapeuta, tá? Então, assim, depende muito também do nível, né, intelectual, do nível de compreensão desses atletas, né? Os atletas que entendem que esse profissional vai fazer com que sua carreira seja mais longeva, né, que sua carreira seja... os que fazem uma relação simples. Quanto mais saudável for o meu corpo, mais dinheiro eu vou ganhar, né, e por mais tempo. E quem pode me ajudar nesse processo aí, uma das peças que pode me ajudar, além do atleta ter que se cuidar, é óbvio, é o fisioterapeuta. Então, vou dar o exemplo do meu caso, né? No meu caso, eu controlo, e o clube faz isso também, e eu controlo o Murilo, o sono.
eu controlo em Murilo a hidratação diária, né? Eu contrato em Murilo, o Murilo tem a própria nutricionista, mas o que eu posso orientar ele em relação também a hábitos alimentares, eu estou ali auxiliando, tá? Então, você tem um fisioterapeuta, mas você tem um profissional ali, mas que muitas vezes, né, eu não gosto dessa conversa assim, é fisioterapeuta, mas é psicólogo também. Não tem nada a ver, eu sou fisioterapeuta, né? Psicologia é uma profissão extremamente importante, sabe? Então não tem nada a ver, mas o que está ao seu alcance para fazer com que o seu atleta performe, com que o seu atleta, né, ele performe no mais alto nível, a gente vai fazer, e o atleta ele está entendendo isso, né? Ele está entendendo que nós somos peça-chave aí nesse sucesso. Muito bom. Eu vou pegar um gancho, então, nessa história toda, porque assim, né, o que a gente está discutindo é o crescimento do mercado para a área desportiva, reconhecimento, e reconhecimento em todos os sentidos, né, desde o reconhecimento de, ó, eu estou gostando, de quanto eu estou valorizando, estou pagando mais, enfim, né, reconhecimento, acho que em todos os aspectos. E eu não sei se vocês têm essa percepção também, mas a questão do envolvimento das pessoas em geral com o esporte, se a gente for parar para pensar nos últimos 4 anos, aumentou muito. Praticantes amadores de algum tipo de modalidade esportiva. Então, o que a gente vê hoje aí de corredores, ciclistas, praticantes de crossfit, beach tênis e etc., né? Fora o que já existia dos peladeiros da vida aí, né? Do futebol e etc., a gente sabe que a quantidade de pessoas que criou uma rotina de envolvimento pessoal com o esporte, ela aumentou muito nos últimos anos. Então o esporte, ele pode trabalhar na vida da pessoa de 2 formas. Uma é da forma profissional, né, que é meu ganha-pão, é o que eu pago, e a outra é como que o esporte é importante para outra profissão que eu tenho, como aquilo é minha fonte de saúde, de quebrar aquela rotina, de descarga de energia, enfim, chame do que quiser. Então, assim, a gente já tem hoje na área esportiva profissional um reconhecimento maior, um envolvimento maior desses profissionais com fisioterapia, reabilitação, etc. Vocês acham que isso vai chegar em algum dia no esporte amador, de esse nível de reconhecimento, de atenção e de cuidado do amador, tendo que um trabalho mais específico com fisioterapia? Não que isso não exista, isso já existe. Mas vocês acham que esse é um mercado ainda que está em expansão, que está em crescimento, e até onde isso pode chegar? Pode começar você, Hanapi, depois o Dilson fala. Deixa eu aproveitar, porque a semana que passou agora teve a maratona no Rio de Janeiro. E uma das nossas atletas amadora, a Marina Paraguaçu, ela nos procurou para ser parte integrante da preparação de uma maratona, né? Então, junto com a STI de Betinho, que é uma equipe que nós temos aqui também, que ela faz parte da assessoria de corrida, o M2 foi parte integrante da preparação dela para a maratona do Rio de Janeiro. Então, eu fiz parte da equipe com osteopatia, porque ela veio apresentando uma dor no joelho, tá certo? Minha esposa, Jamile, fez toda a preparação com pilates com ela e as planilhas programadas para correr uma maratona junto com a assessoria de corrida dela. Então, e ela não é atleta, ela é nutricionista, mas ela é atleta profissional, que eu quero dizer, né? Mas ela usa o esporte como meio de vida, né, para saúde e qualidade de vida. E voltando a um outro assunto também, que é o lance de Thalita por ser uma atleta profissional. Ela é bolsa atleta da Caixa Econômica. Então, o salário dela, quem paga é a Caixa Econômica. E parte desse salário, ela me paga. Então, eu sou contratado por um paralelo com Thalita. Então, é uma característica diferente, né? De eu ser um contratado de uma equipe de clube. Então, eu acho que isso abre um know-how para a atuação do fisioterapeuta, né? Mas para isso, Bruno, é importante que a gente estude, que a gente traga mais conhecimento para que o resultado é que vai fazer a diferença, né? E aí eu deixo o convite para todo mundo que está nos escutando, fisioterapeutas, vale a pena investir, vale a pena fazer sua formação, tem mercado, tá certo? Esse negócio que fisioterapeuta, eram umas coisas que a gente escutava nas antigas, que fisioterapeuta não ganha dinheiro, pelo contrário. Quem faz a nossa divulgação são nossos pacientes. Se a gente faz um bom trabalho, são esses pacientes que me trazem, são os próprios atletas que me trazem mais atletas, né? Eu tenho um adesivo grampeado numa prancha de surf, que esse cara está na beira da praia, e quando ele passa quebrando tudo, fazendo as manobras que o pessoal faz, minha nossa, como é que ele consegue?
Aí quando ele sai na praia com a prancha debaixo do braço, o meu adesivo está lá. 2 atletas que eu tenho, Lucas Pires e o Emanuel Tobias. São eles que fazem minha divulgação e são eles que trazem atletas amadores que vão fazer turnê agora, vão para El Salvador, vão para Costa Rica, aí estão com um incômodo na lombar, mas vão passar uma semana, então eles fazem uma programação antecipada com a gente da fisioterapia, né? A gente está conseguindo alcançar esse nicho de mercado pela percepção dessa intelectualidade que o Nilson via falando, né? Os pacientes já estão conseguindo entender a necessidade de ter um fisioterapeuta, não desmerecendo classe nenhuma, nenhum outro profissional. Quando a gente precisa de um neurocirurgião, a gente vamos encaminhar para o neurocirurgião sem problema algum. Quando precisamos de um nutricionista também, do mesmo jeito, um psicólogo, o que for necessário. Mas a nossa atuação, eu acho que ela está bem sedimentada, já sabemos o que temos que fazer e os atletas já estão reconhecendo isso também. Ô, Gilson, a gente vai ter que esperar o boca a boca de novo para conseguir se impor nessa fatia aí? Ah. Pois é, cara. Eu penso assim de uma maneira, né? Primeiro tentando ser um pouco mais abrangente, né? Pensando no modelo de saúde vigente, né? Esse modelo de saúde vigente é um modelo fadado ao insucesso, né? É um modelo fadado ao fracasso, tá? Então, assim, se você pega as estatísticas assim de pessoas que, por exemplo, deixam de pagar plano de saúde todos os anos, tá? Porque não consegue pagar, porque o plano ele aumenta todos os anos, e isso, né, em contrapartida, vai fazer com que, né, o SUS, né, que já não dá conta, né, dessas pessoas que precisam aí, né, de atenção e de cuidado. Então, isso já virou uma bola de neve aí gigantesca. Então, esse modelo de saúde aí é um modelo que ele vai entrar em colapso muito em breve. Tá? Onde é que está a solução disso? A solução está na prevenção, cara. A solução está em você estimular as pessoas, né? Você ter um modelo de prevenção. E no modelo de prevenção entra, né, a prática esportiva, né? Você precisa ter mais pessoas praticando esportes e, naturalmente, você precisa aí ter o profissional, o fisioterapeuta, que ele esteja inserido nesse processo, tá? Tanto para tratar esses novos praticantes de atividade física aí, que eles, né, fatalmente irão se machucar por causas diversas, ou para fazer com que esses profissionais mesmo atuem em prevenção mesmo, né, auxiliando aí indivíduos na prática esportiva, né, com cuidados, aí, com orientações gerais. Então, assim, eu tenho 16 anos vou para 17 anos de formado, né, então, assim, né, pessoas de 20 anos de formado, de 30 anos de formado, são pessoas que já cansaram de ouvir que a fisioterapia é a profissão do futuro, e um futuro que não chega nunca, né? Pô, não é possível que não chega nunca, assim, mas está cada vez mais próximo, né? Está cada vez mais próximo, porque, assim, há uma valorização, né? Há uma valorização, mas nós precisamos estar preparados, né, para esse momento, tá? Mas lógico que o boca a boca ele é importante, ele, né, é fundamental, né? Minha clínica lá em Salvador, né, essencialmente a gente atendia atletas amadores, né? Atendia alguns profissionais também, mas em sua maioria atletas amadores e um público pequeno assim de ortopedia. Mas era uma clínica com características mesmo para atletas. E há uma necessidade, né, das pessoas que praticam esporte, não só como lesão, né, mas assim, por exemplo, tinha pacientes lá que iam para fazer recovery. Então o cara fala assim, pô, ó, Dilson, eu já me machuquei uma vez, tal, eu sei o quanto é importante isso, eu recuperar, então uma vez por semana aqui eu venho para fazer recovery. Pô, se você fosse pensar em 10 anos aí em recovery, né, numa clínica, né, isso era impensado, né, a gente não imaginava, né, que pudesse. Então, já é mais aí, né, um nicho que a gente pode atuar. E eu acho que, assim,
a forma com a qual a população enxerga o fisioterapeuta hoje, ela mudou, tá? Já não enxerga mais como não é o profissional do choquinho, né? Não é o profissional do, sabe? É o profissional ali que realmente pode fazer intervenções que são capazes de mudar definitivamente a vida do paciente. Então, nós precisamos, né, sabe, estar preparados para isso, né? Nós precisamos, né, nos especializar, nós precisamos nos capacitar para que, sabe, a gente dê conta dessa demanda, que é uma demanda crescente, é uma demanda que, sabe, que cada vez mais vem aumentando, né? O Anaco falou sobre a questão, né, de, pô, é fisioterapeuta, tal, como é que fica, tal, vai ganhar pouco, tal. Cara, as profissões aí, todas elas, né, estão passando aí por grandes dificuldades, né, para o profissional que ele não é especializado o suficiente, tá? Então, sempre tem uma retórica, tá? Mas sempre vai haver espaço para o profissional qualificado. Sempre vai haver, tá? Não é retórica, né? Não é historinha, né? De que, você está falando disso, Dilson, porque você já está numa condição aí, tá? Sabe? Todo mundo começa, né? Com dificuldades, né? Eu lembro a minha primeira condição de trabalho, minha primeira oportunidade de trabalho foi dando aula para Pilates sabe, numa sala. A sala devia ter aí, sabe, sei lá, 9 metros quadrados. Então, o paciente ele não podia abrir muito a perna porque tocava na parede, cara. E foi a oportunidade que eu tive aí. Eu lembro que meu primeiro, não dá para chamar isso de salário assim, mas o cara me pagou R$ 150 ali por mês, né, de aula. Então, assim, sabe, é difícil para todo mundo, cara. É difícil, é complicado, mas eu acho que se você tem, né, se você tem confiança, né, naquilo que você escolheu, né, se aquilo ali realmente, né, pô, eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja fisioterapia. Eu costumo falar muito isso para as pessoas que me conhecem. Pô, Dilson, o que é que você seria? Você seria engenheiro? Você seria médico? Você seria... E olha que eu convivi, cara, né, isso aí foi uma coisa que eu convivi 5 anos, né, de faculdade. Foram 5 anos de faculdade. Meu pai, que é, pô, minha inspiração de vida, que é, sabe, um cara que eu admiro demais, mas 5 anos meu pai me perguntando: e aí, velho? Rapaz, você não acha, não quer trocar para medicina, não, pô? Não quer fazer medicina, não? Você não acha? Porque meu pai tinha medo. Meu pai tinha medo. Meu pai queria que eu tivesse um futuro, digamos assim, garantido. Então, isso serviu para mim também, né, me ensinou para mostrar, olha, eu vou mostrar que eu vou vencer enquanto fisioterapeuta. E eu acho que eu consegui mostrar isso para ele, né? Mostrar que, o cara conseguiu, né? O cara foi atrás do que ele queria, o cara disse que ia vencer com o fisioterapeuta e está vencendo, né? O que é uma luta diária. Maravilha. Vai lá, Ranaco. Dilson, suas falas são nostálgicas, viu, Dilson? Adoro. Você está lembrando vovó? Vovó dizia: conserte panela, mas saiba consertar que não vai faltar cliente. Cara, isso aí. Hoje, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui a quem está nos vendo é que, assim, principalmente fisioterapeuta, tá? A gente não pode mais estar com vergonha de mostrar o que nós fazemos, tá? Então, assim, divulgar o que a gente faz é essencial. Saber vender o que a gente faz é necessário, né? Então, nossa profissão, ela tem essa coisa ainda do receio, se eu devo dizer, se eu não devo dizer o preço, enfim, precificar o que eu faço não diz somente o que eu faço, diz o que eu estudo, o que eu me preparo para estar atendendo alguém, né? Então, hoje aqui no consultório, eu já criei aquela coisa que a gente tem na sala de aula, com muita descontraído, que a gente comenta em sala de aula, que é aquela coisa do alinhamento, cambagem e balanceamento. Hoje eu já tenho pacientes que a gente vai educando o que educar é uma palavra composta, né? Educar ação, né? Educação é educar a ação. Então a gente precisa trazer isso, né? Que outras profissões, por exemplo, o dentista faz isso muito bem. Eu lembro que desde pequeno eu tinha que ir de 6 em 6 meses ao dentista. E eu fisioterapeuta, quando que eu tenho que ir, né?
Hoje, os estudos mostram que pelo menos 2 vezes ao ano eu posso ir a um osteopata sem lesão para fazer uma avaliação, fazer uma prévia, né? Porque nós sabemos que muitas das nossas alterações, músculo-esquelética principalmente, vêm por densidades. E essas densidades, muitas vezes, elas vão se acumulando e elas não se apresentam. E eu só procuro profissional de fisioterapia quando eu tenho um sintoma, para dizer a ele, isso me incomoda, você pode me ajudar? Mas o paciente, cliente, ele tem que entender que nossa profissão vai um pouco além desse sintoma já apresentado, né? Nós podemos trabalhar em cima de uma densidade, de uma hipomobilidade, que é o que muita gente conversa na terapia manual osteopatia, e não esperar que o pior aconteça, né? Essa adaptação, ela vai gerando o desconforto até chegar a hora que o tecido não aguenta, ele estoura, e aí sim vai ser um momento que eu tenho que levar para uma cirurgia, tenho que ter consciência de levar o meu paciente para um processo cirúrgico sem problema algum, e estar ciente que eu vou fazer o pós-cirúrgico. Isso tudo, o profissional da fisioterapia, ele tem o know-how de estar atuando, e não tem problema algum divulgar isso, né? Eu queria deixar essa fala aqui para vocês e saber até o que vocês pensam também, né? Se é pecado fazer o marketing bem feito da nossa profissão. Eu vou, em relação a isso que o Hanako falou, né, super importante, quando a gente fala assim, né, é diferente o Ronaldo dar um depoimento, que o Ronaldo Fenômeno, né, dá um depoimento que chega em todo mundo, né, via jornal, etc. Mas quando a gente fala da importância do esporte amador, né, quando a gente fala assim, não vamos esperar só boca a boca, quando qualquer paciente na clínica fala um pouquinho sobre o que ele sentiu, né, na vida dele depois de um tratamento, isso pode impactar muita gente do meio onde ele vive e, na verdade, essa é uma forma de a gente conseguir realmente fazer com que esse trabalho se expanda em cascata. Mas a gente já, nem parece, mas a gente já está batendo esse papo faz bastante tempo, porque passou muito rápido. Vou olhar no relógio agora, assim, a gente já está meio que no finalzinho, e eu queria fazer um destaque aqui de um ponto que eu acho super importante relacionado a tudo isso. Vai muito de encontro com a tua fala, Dilson, sobre modelo de saúde. A gente tem um modelo de saúde muito centralizado em prevenir doença, na verdade nem prevenir doença, né? Focado em doença propriamente dita. Então assim, cuidado, não tem essa doença. Cuidado, não tem essa doença. Cuidado, essa doença pode te prejudicar, pode te matar, pode te deixar inválido, etc, etc. E hoje a gente sabe, por tudo que a gente tem de estudo científico, de pesquisa, dentro do conceito do modelo biopsicossocial, a gente sabe que o sistema de crença, e principalmente o sistema de crença de medo e de risco, ele é absolutamente lesivo e, em muitos casos, aí, ele pode levar a uma condição crônica muito importante para o paciente. Então, quando a gente tem a possibilidade do fisioterapeuta ser um dos pilares desse paciente, e principalmente quando o trabalho desse fisioterapeuta está focado na saúde desse indivíduo, em tudo que vocês disseram aqui sobre a importância de se prevenir lesões, a importância de se planejar para desenvolver performance, o importante de você se planejar para que você esteja mais pronto para exercer aquela atividade, isso muda completamente a mentalidade da pessoa e eu não estou fugindo de um problema, eu estou buscando um objetivo maior, eu estou buscando conquistar alguma coisa. E eu acho que é esse modelo de saúde que realmente pode fazer a diferença na vida das pessoas. Então acho que a gente está tendo uma oportunidade incrível de fazer isso mesmo, de trabalhar assim em conformidade do que a gente chama de modelo biopsicossocial e correndo agora em outra direção, correndo em direção a uma vida melhor e não a fugir de uma doença que pode me atingir se alguma coisa acontecer. Parece bobeira, mas eu acho que isso muda completamente aí as nossas perspectivas. Então, dentro desse panorama, eu queria aí que, Dilson, que você desse as suas considerações finais, que você falasse assim, até para o pessoal que está ouvindo, né, fisioterapeuta, o que um fisioterapeuta deve fazer para poder se engajar, ou para poder ingressar nesse tipo de atividade, um paciente, por que um paciente deve fazer e como é que ele deve iniciar um trabalho de fisioterapia, onde que ele vai buscar esse profissional, e depois que você passasse aí, assim, os seus contatos, como é que as pessoas que estão ouvindo a gente agora podem te localizar, podem tirar dúvida, podem acompanhar um pouquinho melhor o teu trabalho. Então, Bruno, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que isso aqui, né, essa iniciativa aqui,
é algo que é de extrema importância para a gente divulgar a fisioterapia, né, para a gente, né, agregar conhecimento, agregar valor, né, entre os fisioterapeutas. Ah, Nunca houve um período, né, como que a gente está vivendo, com tanta informação disponível, cara, com tanta facilidade a conteúdo, e contraditoriamente, né, em contrapartida, né, a gente vê assim, né, uma dificuldade muito grande, né, por parte das pessoas, né, de conhecimento mesmo, né, de acessar o conhecimento, acessar o conhecimento de qualidade, né. Então, isso é muito contraditório, né? Isso é um processo até um tanto difícil de entender. Não sei se as pessoas, né, por conta das facilidades, elas estão se tornando mais preguiçosas, tá? Mas a coisa, né, ela está difícil para todas as profissões, né? Então, não existe dificuldades que elas ocorrem apenas para a fisioterapia, né? Todas as profissões têm seus problemas. E o caminho é buscar ser um profissional melhor, né? Não tem jeito, cara. E para você buscar ser um profissional melhor, você precisa, né, primeiro de conhecimento, tá? E conhecimento você consegue, né, a partir de você se especializar, de você buscar essas melhores fontes de conhecimento, tá? E você buscar ser um profissional, né, melhor a cada dia, tá? Você não se contentar eu acho que o próprio conhecimento, ele mostra isso, né? Todos os dias você está aprendendo coisas novas com a fisioterapia, né? Todos os dias você vai enfrentar desafios diferentes com os pacientes. E isso deve ser uma chama, isso aí deve ser aí um combustível, sabe, de vida para que a gente, né, se torne profissionais, né, cada vez melhores, né? A minha esposa, ela é arquiteta, e às vezes ela pergunta: por que você fica estudando tanto aí, né? Por que você tanto estuda? Aí, tipo, eu estudo porque eu quero ter respostas para várias coisas, para vários questionamentos que eu faço no dia a dia. Eu quero ter, quando o paciente ele me pergunta algo, eu quero estar preparado para responder, né? Quando as pessoas me perguntam alguma coisa, eu quero estar preparado. E o não saber algo é algo que me frustra, né? O não saber. Dilson, você sabe tudo? Bom, claro que não existe profissional que saiba tudo, mas você aumentar o seu leque aí de informações e de conhecimento é algo que deve ser um combustível de vida aí para todo profissional fisioterapeuta, tá? Então, o caminho é se especializar, né, buscar o campo que eu atuo, né, que é a fisioterapia esportiva, que foi o assunto, né, o tema, né, da discussão de hoje, né, é uma área, sabe, que não para de crescer, como você mesmo falou, todo dia são esportes aí que surgem, né, o beach tênis agora aí, que, sabe, paciente lesionado todos os dias, né? Você vibra quando o paciente se lesiona? Não, né? Não é que eu vibro quando o paciente se lesiona. O paciente que não se lesiona também, ele vai precisar de fisioterapia, porque ele está começando ali uma atividade, então ele precisa ali de orientações, né? Ele precisa ali, às vezes, de condutas na fisioterapia mesmo, para que ele não se lesione. Então, existe campo aí de atuação para todo mundo, né? Um campo aí que é crescente, tá? E acho que a fisioterapia esportiva, a diferença assim, da fisioterapia, né, de outras áreas da fisioterapia, é que muitas vezes o não poder, né, praticar um esporte, às vezes aquilo ali, né, gera uma dor muito grande no paciente, né, a incapacidade, né, faz com que o paciente eu queria tanto de socorrer sem dor, eu queria tanto poder jogar bolas sem dor, tal. Então, a satisfação da gente poder oferecer isso para nossos pacientes, né, isso que eu acho uma coisa extraordinária na fisioterapia, usando, né, apenas mão, a gente consegue operar, assim, né, verdadeiros, né, entre aspas, milagres na vida dos nossos pacientes, né, usando apenas mão. Então, a gente
faz com que o paciente ele tome menos medicamento, a gente faz com que o paciente ele tenha uma qualidade de vida melhor, né? Que o paciente ele possa fazer aí coisas que tornam ele, né, um ser humano melhor. Então, a fisioterapia esportiva, sem dúvidas, é uma área assim que me faz muito feliz como pessoa. Perfeito. Gilson, só passa teu Instagram para quem quiser seguir um pouco melhor, conhecer um pouco mais teu trabalho, te seguir. O meu Instagram é Dilson Neto, @DilsonNeto81. Muitas pessoas, né? Isso aí é uma coisa que eu enfrento diariamente, né? As pessoas, pô, Dilson, você coloca muita informação relevante no seu Instagram, cara, você precisa abrir sua conta, tal. Eu não estou maduro o suficiente para ter uma conta aberta, né? Sabe, meu Instagram tem coisas, né, de minha filha, principalmente, que eu posto, coisas do meu dia a dia. Então ainda não tenho assim tenho o Instagram, né, da clínica, né, que é a Rehab Movie, né? Rehab Movie Physio, né? Que é a minha clínica lá em Salvador. Esse sim aberto, mas o meu pessoal eu preciso lá aceitar, mas aceito aí de bom gosto quem quiser seguir. Valeu. Hanako, obrigado aí pelas tuas contribuições, principalmente. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo que você conseguiu conquistar e o que você proporciona também na vida dessas pessoas aí que estão ao teu redor. Não só os atletas e os pacientes, todas as pessoas que estão ao teu redor e tudo que você proporciona de importante na vida dessas pessoas, inclusive eu aí entre elas. Queria que você fizesse aí as suas considerações finais, que você falasse aí um pouquinho da tua perspectiva, né? Como é que um fisioterapeuta se insere nesse mercado, o que um paciente deve fazer e que você passasse seus contatos, por favor. Antes de tudo, quero agradecer, estou bastante feliz de estar aqui com vocês, tá? É um prazer estar com o Dilson. Bruno sempre foi um guia, um cara quem eu modelo bastante. Então, uma das coisas que eu acho que é válido é você que está iniciando. Eu vou fazer uma fala para iniciante aqui, tá bom? Modele exemplos de sucesso, modele pessoas que você vê que está conseguindo. Veja o que é que eles estão fazendo que leva ao sucesso. Isso aí é algo importante. E até aqueles também que já estão há muito tempo já na profissão, não custa nada. Experimenta, faz ação, começa a sentir aquilo e encontrar aquelas verdades que faz ressonância com a tua pessoa, né? Então, eu costumo pensar sempre, Bruno, que eu não preciso ser o melhor atleta, tá? Para trabalhar com o atleta, mas eu preciso entender o mundo dele para poder saber qual ferramenta eu tenho que possa ajudá-lo, né? Então, eu me capacito, isso fica a dica para qualquer um, tem que ter capacitação, concordo com o Deus, não tem como você chegar além se você não tem ferramentas de ir além, tá? E com essas ferramentas, entenda a necessidade de quem te procura. No mundo dos esportes, é importante estar dentro da concepção do esporte que você vai atender, pelas necessidades do esporte que você vai estar atendendo, tá certo? E aí eu deixo meus agradecimentos. Quem quiser me encontrar é fácil, @Bruno Hanako, vai lá no Instagram, lá na minha bio você vai encontrar lá o meu WhatsApp. Então, lá pelo WhatsApp você pode entrar em contato comigo, fazer consulta online, o que vocês precisarem, meu amigo. Eu estou sempre à disposição, sou um cara muito aberto, gosto demais de trocar ideia. Quem me conhece sabe o que eu estou falando. E vou lembrando aqui uma frase, né, que eu li uma vez, que diz assim: cada um tem sua luta, seja gentil. Muito obrigado. Muito bom, parabéns, legal, show de bola. Galera, obrigado mais uma vez aí por todo mundo que está ouvindo a gente, vendo a gente, de alguma forma tá com a gente aí ou nesse conteúdo todo ou uma parte desse conteúdo. Então vou pedir um favor aí para todo mundo que esteve com a gente nesse momento, compartilhe isso com seus amigos, faça perguntas, né, questionamento, dê sugestões para novos temas, né, dê sugestões de outros convidados. Toda a participação e contribuição de todos é super importante para que a gente siga com esse projeto. Gilson, Hanako, cara, espetáculo, show de bola. Vocês são duas grandes referências
e obrigado pela contribuição que vocês tiveram aí com toda a nossa galera também. Valeu, até a próxima. Vou quebrar o protocolo, viu, Bruno? Vou quebrar o protocolo, viu, Bruno? Quem ainda não segue aqui, não sabe o que tá, vai lá no YouTube. Eu tenho tanto material que eu aprendo com esse Podfísio. O canal da Ebrafim tem aulas incríveis. Desculpa, quebrei o protocolo, velho. É Podfísio. Boa. Valeu, Fica bem, galera. obrigado, meu irmão.